Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Eu sou o professor Netinho Reis, do meu lado aqui a professora Josefina. Tudo bem, professora? Pois é, nós estamos aqui para trazer algumas dicas, professora, podemos chamar assim? Algumas orientações, melhor falando, algumas orientações para esse segundo dia de prova. Lembrando que o segundo dia segundo dia decisivo, segundo dia do Palavra Exata, professora Netinho e a professora Josefina Oliveira. A redação, hein, professora? Com certeza, hoje os nossos alunos irão produzir o seu melhor texto. Vou escrever o melhor texto, com certeza. Professora Josefina, geralmente o aluno pergunta por um tema, né? O que deve aparecer? Isso é uma pergunta que seja relevante, pode ser considerada relevante para uma prova? Olha, eu costumo dizer para os alunos que nós não trabalhamos para adivinhar tema. Nossa! Nós nos preparamos para produzir um texto, qualquer que seja a temática que vai em conta. Eu tenho certeza que os nossos alunos estão orientados para isso, professor. Com certeza. E na prova de linguagens deve aparecer alguns gráficos estatísticos, a matemática deve se intrometer um pouquinho na prova de linguagem, talvez, professor? A prova de linguagem, ela visa basicamente, né, professor, uma avaliação leitora, né, uma avaliação da capacidade de leitura do aluno. E os gráficos, as estatísticas fazem parte dessas linguagens. A linguagem matemática presente. Nossos alunos com certeza sabem fazer as associações adequadas, devidas às interpretações desses textos. Com relação à ordem das resoluções da prova, nós chegamos a um consenso aqui, né, professor? Primeiro, a prova de redação. Para você escrever o seu melhor texto, aquele texto que vai fazer parte da sua história, vai mudar decididamente o rumo da sua história, vai fazer você entrar na universidade. Com certeza. Depois, professora? A prova de linguagem, que exige de você ainda um nível de concentração muito grande. Textos grandes. Textos longos, às vezes um pouco cansativos. Nós até orientamos os alunos nesse aspecto, que verifiquem os enunciados das questões, se realmente para a resolução daquela questão há necessidade de uma leitura com texto, uma leitura completa do texto, porque se não houver, você já vai otimizando a questão do tempo. No caso do texto não verbal, também há essa possibilidade de recorrer a uma análise melhor da figura. Não, só depois de saber do que a questão está pedindo. Exatamente. É a mesma coisa que a gente fala na matemática. Na matemática, nós temos gráficos, tabelas e algumas figuras que o melhor é que você analise a figura, analise o texto não verbal, professora, o gráfico, a tabela. Depois você já sabe exatamente o que a questão está pedindo, o que a questão está solicitando. Isso acelera um pouco o processo. Com certeza. E otimiza o tempo, né? Com Porque certeza. Nós temos aí o tempo, é necessário isso. O tempo contra, né? O tempo aí desfavorável na resolução da prova. Até mesmo, principalmente no segundo dia, por causa das provas de redação e matemática. E por que deixar a matemática para a última prova? Eu acredito que a matemática vai dar problema para todo mundo, é possível que todo mundo tenha dificuldades semelhantes na prova de matemática, o tempo realmente é exíguo para todo mundo, mas nós teremos, acredito eu, uma quantidade menor de texto. As questões devem ser um pouco mais diretas, a gente percebe nas últimas provas que houve essa diminuição do texto, né, da quantidade de texto na prova de matemática. É mais sintético mesmo? Com certeza. E na prova de matemática tem alguns conteúdos que são pontuais, né, na parte de linguagens, códigos e suas tecnologias. Também, professora? Com certeza, professor. Nós temos alguns conteúdos, como variações linguísticas. O que a senhora diz aí para os alunos? As variações linguísticas, observando os níveis da linguagem, observando a questão aí principalmente dos regionalismos, observando aspectos das diferenças desses níveis como uma situação legítima da língua e não como uma situação de preconceito em relação aos vários falares dos regionalismos. E, professor,
É bom lembrar um detalhezinho que nós estamos no centenário de Luiz Gonzaga. O velho. Então nós temos velho Lula. As letras das músicas de Luiz Gonzaga, exemplos vivos ali de regionalismo. Não é possível que apareça na prova de linguagem alguns textos, algumas letras de música de Luiz Gonzaga. Na matemática nós temos alguns conteúdos que são bem comuns, né? Matemática básica nem se fala. Aquelas questões de operações fundamentais que muitos alunos só conseguem resolver usando aquele artifício que a senhora sempre usa, a regra de 3. Mas a gente sabe que as operações fundamentais resolvem uma boa parte das questões da prova, por isso eu aconselho que você percorra toda a prova, fazendo uma geral da prova e com certeza você vai encontrar aí no mínimo umas 10 ou 15 questões imediatas, questões triviais que saem com pequena operação ou com uma observação de um gráfico, uma observação de alguma situação. Resolve com mais rapidez. Com mais rapidez e economiza tempo para poder escrever a redação. Na prova de linguagem também acontece isso, né? Algumas questões você consegue fazer de uma forma mais rápida, outras exigem um pouco mais de atenção, a dúvida sempre surge quando você tem que fazer substituições em algumas situações. Mas, com certeza, os alunos saberão otimizar isso. Estarão bem preparados para isso, né, professor? E com relação à matemática, eu gostaria de falar mais alguma coisa. Por exemplo, a estatística. A estatística vai estar presente. A professora Josefina, por exemplo, ela sabe um pouco de estatística, né, professora? É uma coisa que vai aparecer média aritmética ponderada, isso deve aparecer. E como é que a gente tira a média? Basta somar todos os números que ele te dá e dividir pela quantidade dos números. Somou, dividiu pela quantidade de números, você encontra a média aritmética simples. Mas tem a média aritmética ponderada, que é aquela média aritmética mais sofisticada, onde você vai ter que pegar cada número, multiplicar pelo seu grau de importância, que no caso é o peso, e dividir pela soma dos pesos. Então fica assim, professor, olha como é fácil. Pega cada número, multiplica pelo peso, soma esses produtos e depois divide pela soma dos pesos. Não é difícil. Não é difícil. O aluno, com certeza, o aluno sabe disso, ele consegue fazer isso com tranquilidade na prova. E outras medidas, chamadas medidas de tendência central, são a moda e a mediana. A professora Josefina Oliveira, você poderia me dizer o que seria a moda de uma amostra de números? Olha, de uma amostra de números, possivelmente seria aquele número que aparece com uma frequência maior. Correto. Se você pensar, por exemplo, que a moda é aquilo que está frequentemente. Né? Aquilo que aparece mais vezes, né? Está na moda. Exatamente. A moda de uma amostra é exatamente aquele elemento que aparece mais vezes. Se uma amostra, por exemplo, apresentar dois números que aparecem mais vezes, que tenham maior frequência, a moda é chamada de bimodal. A amostra é chamada de bimodal, quando tem duas modas. Tá? Nós temos também um outro elemento que é a mediana. A mediana, quando você pega alguns elementos de uma amostra, coloca esses elementos em rol, ou seja, escritos em ordem crescente, a mediana vai ser exatamente o termo central, se a quantidade de termos for ímpar. Porque quando nós temos uma quantidade ímpar de termos, existirá um termo central. Se não existir o termo central, aí a mediana vai ser a média aritmética dos dois termos centrais. Isso aparece na prova, constantemente apareceu nessas últimas provas, aí deve continuar aparecendo. Professor, o senhor falou de estatística, né? Eu quero aproveitar aqui algumas dicas de redação, algumas orientações para os alunos que irão fazer prova daqui a pouco. Essa questão da ordem da prova é importante, começa pela prova de redação, certo? O primeiro passo é você ler a proposta, entender o que está sendo solicitado na proposta. Redação, linguagens e matemática. Exatamente. Né? Trabalhar a questão da prova de redação, entendimento do que está sendo pedido para você, né? E trabalhar a estruturação do texto. Nessa estruturação você vai trabalhar uma ideia principal, né, que você vai defender através de argumentos, mas esses argumentos precisam ser baseados, né? Precisam ser trabalhados em termos de fundamentação. E um dos pontos que eu sempre oriento, né, um dos recursos que eu oriento para o aluno é a questão da estatística. Os dados estatísticos são importantes. E a estatística é uma forma de você apresentar uma realidade, concretizar essa realidade.
Além das estatísticas, nós temos aí citações, fazer boas referências, né? Dar realmente um respaldo maior para aquilo que você está defendendo. Possibilidade de comparações dentro do texto, para estabelecer comparações, através das comparações você faz semelhanças, estabelece semelhanças e diferenças. É uma habilidade exigida, né? Com certeza. Agora sim, você só para observar como você pode usar os dados matemáticos, informações, né, na prova de redação. Sem inventar. Sem inventar, claro. Você não pode inventar números, 40% disso acontece. Certo que existe o que a gente chama de coerência contextual. O que seria essa coerência contextual? Aquilo que você está dizendo no texto realmente procede, certo? Tem respaldo na realidade. Não inventem dados, por favor. Da fuga do tema e do tangenciamento é uma situação interessante, né? Essa questão da fuga do tema, porque às vezes o aluno faz a leitura e não entende exatamente o que foi pedido. E ele não dá o encaminhamento temático adequado. Isso zera a redação. Isso anula a sua redação, está correspondente à competência 2. Né? E a questão do tangenciamento, ele não chega a fugir, mas ele não toca exatamente qual seria o ponto. Ele perde foco. Então, às vezes, essa questão de perder o foco é desatenção, ou é falta mesmo de organização das ideias. O aluno começa a escrever sem pensar, de fato, o que ele pretende mostrar, o que ele pretende argumentar, fundamentar. Outro ponto importante, professor, que eu quero ressaltar, o Enem exige na prova de redação uma proposta de intervenção. O que seria essa proposta de intervenção? Diante de uma problemática que nós temos ali colocada na proposta, você sugere, você dá algumas sugestões de como poderia ser feito, como poderia ser resolvido. Não talvez para resolver de fato aquela situação, mas pelo menos para minimizar aquela realidade. Então não podem esquecer de trabalhar a proposta de intervenção, isso é correspondente à competência 5. Quanto mais, de uma forma mais concreta você apresentar essa proposta de intervenção, quanto mais realista a proposta de intervenção for, maior será a sua pontuação nessa competência. Tem também a questão da quantidade de linhas, professora. Nós temos aí no máximo 30 linhas, né? O aluno não pode ultrapassar, que é exatamente a quantidade de linhas da folha de redação, não pode ultrapassar essa quantidade, tem que ter o planejamento, a concisão nesse aspecto é importante. E outra questão também é o mínimo, né? Que eles não têm o mínimo de linhas, mas eles colocam que um texto com menos de 7 linhas não será considerado. Zero a redação. Menos de 7 linhas. Menos de 7 linhas. Aspecto também importante que eles terão que observar é a questão da letra. Né? A letra precisa ser legível, ela não precisa ser bonita, ela precisa ser legível. Tem que escrever com caneta Bic, escrita grossa, preta. Exatamente. A nossa caneta sagrada. Nossa caneta sagrada. Nossa caneta sagrada, que se deixar em pé, se ela conseguir ficar em pé sozinha, ela escreve o texto. Né? Que interessante, professor, essa questão da caneta, né? Preta, exatamente porque os textos são escaneados. Né? Então, para ter uma legibilidade, nitidez maior, a exigência que eles têm. Então, esqueçam canetas de outra cor, não leve a cor de roda porque combina na sua bolsa, certo? É só caneta preta. Né? E tem que ser uma caneta que seja feita de material transparente, é uma exigência que eles têm. Que seja transparente mesmo, não seja fumezinho, né? Um pouquinho. Professor, também na matemática, nós temos a probabilidade e a análise combinatória como conteúdos muito presentes. Eu costumo dizer que faz um grande percentual a parte de matemática básica, estatística, a probabilidade para análise combinatória e a geometria plana com a geometria espacial. Os outros conteúdos já ficam um percentual menor. Mas eu posso garantir para você que vai aparecer questões de análise combinatória, permutação com repetição, importante lembrar aqui para você. Permutação com repetição, você faz a permutação de todos os elementos e depois divide pela permutação dos repetidos. Permutação de todos e dividido pela permutação dos repetidos. Já apareceu em prova, deve aparecer de novo. Com relação à probabilidade é um número que mede o nível de possibilidade de ocorrer o fato. E como é que eu faço essa medição? Como é que eu calculo este número? Eu comparo
os casos favoráveis ao que o exercício pede, com todos os casos possíveis na situação que o exercício descreve. Então, favoráveis sobre possíveis. É assim que eu vou calcular a probabilidade fazendo essa comparação, que é uma comparação idêntica a um dos conteúdos muito comuns em provas avaliativas, que é a porcentagem parte sobre o todo, favoráveis sobre possíveis. Para quem não lembra, é bom lembrar disso. Professor, diante dessas dicas aí, com certeza a prova de matemática mais tarde ficará bem mais simples. Espero que fique bem mais fácil. Claro que com as suas dicas para a redação, o aluno vai conseguir escrever o seu melhor texto. Professor, gostaria de lembrar aos alunos também a questão da prova de linguagem, alguns aspectos em relação à tipologia, né, a observação do texto descritivo, da estrutura descritiva, a caracterização da estrutura narrativa, dissertativa, observar a questão do texto injuntivo, né, observar a questão do texto expositivo, do texto argumentativo. E normalmente você observa isso por características, né, do texto, observando principalmente a intencionalidade do texto. Todo texto é escrito com uma intenção. Observar qual é a intenção do texto, qual é o objetivo do texto, ajuda a entender em termos do papel social daquele texto, né, porque de fato ele foi redigido, ele foi produzido, e observar também a questão da própria função da linguagem que está ali presente. Observando aspectos da linguagem que predomina, se a linguagem notativa, a linguagem comunicativa, é fundamental isso, porque isso dá para você o direcionamento do texto. Se a linguagem é notativa, você tem que trabalhar o que está dito, se a linguagem conotativa, você tem que trabalhar o que está subentendido. Então, o seu olhar para o texto depende muito da linguagem que está ali empregada. Se você tem que observar pelo dito ou pelo não dito do texto. É a parte da interpretação da entrelinha. A interpretação das entrelinhas, na observação contextual, inclusive. Né? Professora, e na parte de geometria plana e geometria espacial, dar essas últimas dicas aqui, com relação à porcentagem da pouco, eu falei de porcentagem, queria só comentar para você não esquecer do fator de reajuste e fator de desconto que nós falamos em sala de aula. São dois termos importantíssimos que aceleram o processo de obtenção do resultado em problemas de porcentagem. Você que fez o curso conosco sabe exatamente do que eu estou falando. Na parte de geometria plana e espacial, são os outros conteúdos que eu acredito que vão aparecer bastante. Nós temos como dica o aluno visualize as fórmulas de área de figuras planas, área de triângulo. Tem fórmulas importantes, como por exemplo, além dos senos, além dos cossenos, são informações importantes para exercícios que podem aparecer na geometria plana e na geometria espacial, os sólidos geométricos. Nós temos os sólidos, os poliedros como o paralelepípedo, o cubo, que são sólidos bem importantes, são sólidos que estão no nosso dia a dia, uma embalagem de algum alimento ou de um leite, alguma coisa desse tipo, uma caixa de sapatos, uma caixa de chocolate, qualquer coisa desse tipo, o sabão importa, tem o formato de um paralelepípedo. O volume de um paralelepípedo é o produto das suas dimensões. Então a gente diz que é A vezes B vezes C, comprimento vezes largura vezes altura. E para o cubo, o volume é a aresta elevada ao cubo. Nós temos também os sólidos redondos, que são o cilindro, o cone e a esfera. Cilindro, cone e esfera, que são importantíssimos. O cilindro, nós temos que saber calcular a área da superfície lateral, que é 2πr ao quadrado que multiplica H. Nós não vamos falar da cacofonia aqui. A área da superfície de um cone, que é πrg, lembre disso, a área da superfície lateral de um cone é πrg. Quando você pega um cone e planifica a lateral, eu falei muito dessa coisa da planificação, quando você planifica a lateral de um cone, dá origem àquele setor circular, lembrando que se o setor circular for um semicírculo, você está diante de um cone equilátero, aí a geratriz é igual ao dobro do raio, isso é uma informação bem importante. E a superfície da esfera. Qual é a área da superfície da esfera? 4πr.
R ao quadrado. Então, lembrando dessas superfícies, você já tem uma grande possibilidade de fazer uma questãozinha de geometria espacial, que muita gente acha que é difícil. Só finalizando com relação ao volume, né? O volume também é importante. Por exemplo, você vai comprar um determinado produto, ele às vezes vem numa embalagem cilíndrica, né? Então tem um volume lá, que é a capacidade de armazenamento daquele sólido. Então, vamos calcular o volume de um cilindro, vamos calcular o volume de um cone e o volume de uma esfera. O cilindro é fácil, é a área da base vezes a altura, πr ao quadrado, que multiplica H. O volume de um cone, 1/3 de πr ao quadrado, que multiplica H. E o volume da esfera, pessoal, não dá para esquecer, é o volume de um tigre morto, professor. O volume de um tigre morto, porque quando estava vivo era uma fera, morreu, é uma esfera. Que bondade. O volume de um tigre morto, 4/3 de πr ao cubo, 4/3 de πr ao cubo, o volume da esfera. Ele dá o raio da esfera e pede o volume, 4/3 de πr. Fórmulas importantíssimas. Com certeza. E tem aquela questãozinha também do rio, né? Tem a questão de geometria analítica, que é importante também. Com certeza. A gente vai falar disso aí também mais adiante. Professora, com relação à prova de linguagens, existe alguma técnica assim, que a senhora pode dizer como proceder para iniciar, ler, visualizar? A prova de linguagem... Como é muito longa, eu acho que não vale a pena varrer toda a prova primeiro, né? Não, a prova de linguagem precisa ser feita mesmo na sequência, né? Observando, alguns textos exigem um pouco mais de concentração, então você pode já tentar fazer algumas questões mais fáceis, textos menores. Mas a questão da prova de linguagem é que o nível da exigência mesmo de conteúdo em relação às aspectos gramaticais é um nível bem mais simples, bem mais elementar. A questão mesmo é texto, associado aí ao nível interpretativo. Então, é uma prova que às vezes o aluno acha cansativa, né? Então, uma questão aí maior seria em termos de atenção, concentração naquilo que está sendo trabalhado, naquilo que está sendo lido, para você não perder a questão da concentração, para você não perder tempo tendo que ler e ler, né, o texto 2, às vezes até 3 vezes para poder entender. Então, a dica maior seria essa questão de concentração no que está lendo, observar os aspectos mais determinantes daquela informação para poder trabalhar as questões, observando aquilo que a questão está pedindo mesmo, solicitando o aluno. Certo. Na matemática, eu costumo dizer que é bom você, já que você vai ter que ler 2, 3 vezes cada questão, é provável que você tenha situações que você tem que ler até mais de 3 vezes. Mas já que você vai ter que ler todas as questões várias vezes, que você passe por todas as questões, dando uma olhada em todas as questões em geral, porque com certeza você vai encontrar ali questões triviais, questões imediatas que você pode resolver rapidamente, ou olhando rapidamente pelo gráfico ali o resultado, ou por uma pequena operação fundamental. Resolve logo as mais fáceis. Resolve as mais simples, aquelas que todo mundo deve acertar. É claro que o que é mais simples e mais fácil é muito relativo, vai depender se o aluno realmente tem essa capacidade de visualizar uma questão imediata. Né? O aluno que se preparou, o aluno que estudou conosco, viu as questões, ele já conhece algumas situações. Sabe os procedimentos? Isso, inclusive algumas questões de raciocínio lógico que são importantíssimas, só de visualização de figuras geométricas. Outra coisa, professora, só para complementar o que a senhora falou ainda há pouco, tem um probleminha que eu sempre falei em sala de aula, e inclusive apareceu na prova passada, que é a distância entre ponto e reta. Distância entre ponto e reta, você tem uma reta, por exemplo, fazendo o papel de um curso de um rio ou de uma rodovia. A contextualização, que é importante, permeia toda a prova, né? Você tem uma reta representando o rio e você tem um ponto representando, sei lá, uma cidade, um hotel, uma usina, pode ser o curso do rio, uma casa da fazenda e você quer fazer a irrigação, alguma coisa. Bom, e como calcular a distância deste ponto a esta reta, ou seja, da cidade ao rio? Bom, basta você usar aquela formulazinha AXO mais BYO mais C.
sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aquela do sambinha que nós cantamos em sala de aula para você, AXO mais BY, O mais C, sobre a raiz quadrada de A2 mais B2. Se forem duas rodovias, ou por exemplo, você tem uma rodovia que é representada por uma reta, e você tem um rio que passa paralelo a essa mesma rodovia. Lembrando que em Teresina nós temos um rio passando paralelo a uma rodovia, né? Então, se você tem um rio passando paralelo a uma rodovia, você quer saber a distância do rio à rodovia, você vai calcular a distância entre duas retas paralelas. Lembrando aqui, para você que sabe, para você que assistiu nossas aulas e sabe que duas retas paralelas, na forma geral, tem o mesmo Azinho, o mesmo Bzinho e só muda o valor do Czinho. Para você calcular essa distância, você faz o quê? Módulo de C1 menos C2 sobre a raiz quadrada de A2 mais B2. A ao quadrado mais B ao quadrado, como nós falamos. É da geometria analítica. Pouca coisa deve aparecer na geometria analítica, mas isso é uma coisa importante. Finalizando, professora? Finalizando. Rapidamente. Gostaria de desejar aos nossos alunos uma excelente prova. Com certeza estão preparados para isso. E digo que a chave dessa prova de hoje à tarde é uma coisa chamada tranquilidade. Com certeza. Esteja tranquilo, faça a sua prova com calma, com bastante serenidade e com concentração. Muita concentração. Você vai conseguir, nós esperamos você numa outra oportunidade aqui conosco, nessa semana, na revisão para o EMA. Um grande abraço, sucesso, que Deus esteja com você e acompanhe toda essa tarde aí maravilhosa que você vai ter fazendo uma prova que vai garantir o seu sucesso. Que Deus abençoe vocês.